Sou o Padre Roberto, bem-vindo da Arquidiocese de Aracaju. Estou aqui com os meus irmãos do Café Teológico para partilharmos um tema que ao mesmo tempo é simples, mas está centrado no mistério pascal de Cristo, que é o tema da vitória de Jesus sobre o demônio. Eu sou exorcista da Arquidiocese de Aracaju, exerço o ministério há alguns anos. Estou a serviço da igreja por mandato de Deus, através da igreja, para ajudar as pessoas a se libertarem e, sobretudo, a conhecerem o grande amor e a grande misericórdia de Deus que se manifestou através de Jesus morto e ressuscitado nas nossas vidas. Por isso que abrangeremos em 4 encontros de poucos minutos alguns temas muito importantes sobre a questão do exorcismo, porque muitas pessoas têm criado até mesmo ideias exageradas sobre a figura do demônio ou sobre o exorcismo e tirando de centro, às vezes, até a centralidade da fé, que é a salvação em Cristo Jesus. O primeiro ponto que eu quero abordar, e tudo que eu abordarei, estará na introdução geral do ritual do exorcismo, na sua tradução em português, feita para o nosso Brasil. O primeiro ponto é a vitória de Cristo e o poder da igreja contra os demônios. É muito importante entender que Deus criou todas as coisas boas. Quando nós rezamos o credo, dizemos que Deus criou os céus e a terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. As coisas invisíveis são os anjos. Porém, alguns deles, muitos, vamos dizer logo assim, se rebelaram contra Deus. E mesmo esses anjos que foram criados por Deus, permaneceram com a natureza angelical, mas eles foram expulsos da presença de Deus. O próprio demônio foi criado bom, mas ele por si mesmo tornou-se mal e veio combater a obra-prima de Deus. Mas Deus tudo fez de forma maravilhosa. Então Jesus, quando se encarnou no seio de Maria Santíssima, ele veio para nos resgatar de 3 coisas: do poder do demônio, do poder da morte, que o demônio é o princípio, e do poder do pecado, que também o demônio é o autor. Por isso que quando as pessoas vivem nas garras do pecado, elas vivem sob o domínio das trevas. E Jesus quer libertar no seu amor e na sua misericórdia. A introdução diz: ao chegar a hora das trevas, o Senhor, feito obediente até a morte, citando o livro de Filipenses 2, versículo 8, repeliu o último ataque de Satanás, pelo poder da cruz, triunfando sobre a soberba do antigo inimigo. Essa vitória de Cristo, que passa pela igreja, manifestou-se na gloriosa ressurreição, quando Deus o ressuscitou dos mortos, o estabeleceu à sua direita nos céus e colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, citando Efésios, o primeiro capítulo, versículo 21 a 22. Então, tudo que a igreja faz em nome do Senhor, mas de Jesus vivo e ressuscitado. É por isso que nós não temos medo do inimigo de Deus e da humanidade. O Senhor Jesus o repeliu. Ao exercer o seu ministério, Cristo deu aos apóstolos, como a gente vê no Evangelho de Mateus, capítulo 10, como a gente vê em Marcos, em tantas outras passagens, Jesus deu aos apóstolos e a outros discípulos o poder de expulsar os espíritos imundos. Prometeu-lhes o Espírito Santo Paráclito, que procede do Pai e do Filho, e julgará o mundo de juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, diz a palavra de Deus. Entre os sinais que acompanham os que creem, enumera o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 17, é expulsar os demônios.
Então o Senhor Jesus dá à igreja a autoridade de, em nome dele, expulsar os demônios. Desde os tempos apostólicos, a igreja exerceu o poder que recebeu de Cristo de expulsar os demônios e repelir sua influência. Por isso, constantemente e com confiança, ora em nome de Jesus, que é livre do mal. E ainda no mesmo nome, por força do Espírito Santo, de vários modos, ordena aos demônios que não impeçam a obra da evangelização e que entregue ao mais forte, como diz o texto. Jesus é o mais forte. O domínio sobre todos e cada um dos seres humanos. Quando a igreja exige publicamente e com autoridade, em nome de Jesus Cristo, que uma pessoa ou um objeto sejam protegidos contra a influência do maligno ou subtraídos ao seu domínio, fala-se de exorcismo. Então, exorcismo é retirar o mal de pessoas, de objetos e de lugares. Ultimamente as pessoas pedem exorcismo como se o exorcismo fosse qualquer coisa. É um ritual de bênção específico para as pessoas que estão sob esta influência do mal e que é uma situação rara. Por isso, nesse primeiro momento, Jesus venceu a morte, venceu o pecado e o demônio, e ele deu essa graça à igreja. Nosso Senhor abençoe todos vocês, especialmente esta belíssima página, esses irmãos do Café Teológico.